pelos campos reunir, o que é meu conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. No rio. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidar e o rebanho se perder. Vou sair pelos campos reunir, o que é meu conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. No ritmo do violão, você que está acessando agora nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, bem acolhidos. Vão digitando aí nas redes sociais, dizendo para as pessoas: olha, você não pode perder essa noite de formação, você não pode perder essa segunda formação dos domingos da Páscoa, não é? Dos domingos pascais. Você não pode perder. Vai telefonando para as pessoas, vai convidando mais uma, mais duas pessoas. Olha, acessa aí no YouTube, no canal da Paróquia São João Batista, não é? Já vai dando like ali também, curtindo esse momento da nossa formação semanal. Nesse período de pandemia, o Senhor continua nos instruindo como seus discípulos, né? Então, em unidade e comunhão, vá convidando outras pessoas, vá dizendo: acesse, nós precisamos, né, atingir o maior número de pessoas possíveis, não para a nossa glória, não, né, para a glória de Deus. Então, vamos colocar isso diante do Senhor, né, esse propósito de convidar uma pessoa para escutar a formação de hoje, que é formação, que é espiritualidade, que é encontro com o Senhor. Vai chamando. Enquanto isso, nós vamos cantando. Essa semana é semana do bom pastor, né? Então vamos cantando assim, juntos. Quem sabe canta? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofenderei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir, porque é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Quem sabe cantar? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Amém. Boa noite a todos, que estão aqui pelas redes sociais. Eu estou aqui de olho, a Pascom, colocou aqui um retroprojetor na minha frente e aqui eu consigo ver vocês se inscrevendo, quero já desejar, aqui a presença, de tantas pessoas já colocando aqui, Então, boa noite para você, essa semana do Bom Pastor, essa semana, desse pastorio, de Jesus, Jesus Bom Pastor. Eu, de modo particular, eu sei que ela está me acompanhando, E ela dizia para o padre depois lembrar também aqui nesse momento, Eu quero lembrar de Anne, que ainda há pouco, quase que vocês pegavam ela aqui na gravação, Veio trazer um presentinho, pega ali, não sei nem o que é, Vamos dar uma olhadazinha ali. Muito obrigado, Anne, pelo carinho, vamos dar, enquanto você vai acessando, convidando outras pessoas a participarem, Deixa eu abrir aqui o presente da Anne. Anne, muito obrigado, Desejar, se você estiver sintonizada, um abraço na sua mãe, Eu não tenho muito jeito. Tá. Muito bem, obrigado, Anne. Tá. Que bonito, Crucificado, Jesus crucificado dessa forma assim. Acredito que ela tenha trazido pelo cheiro, Tem cheiro de Jerusalém, Ela acabou de fazer a viagem para Jerusalém. Muito obrigado, Anne, pelo presente.
Ela chegou agorinha, enquanto eu estava cantando, não sabia o que era. Desde já, muito obrigado pelo carinho, pela lembrança também. Muito bem, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, nós já estamos ali com já um bom número de pessoas, agradecer imensamente. Aqui está a equipe da Pascom, está o Almir, está o Israel, o Douglas, que está tocando para nós hoje, nesse domingo do Bom Pastor, agradecido, desde já pelo carinho, por esta semana também, que a gente está rezando pelas vocações sacerdotais, Nós estamos rezando pelas vocações sacerdotais. Quero agradecer imensamente. Vocês sabem que o padre não para, às vezes aqui na paróquia, nós estamos assim, com as igrejas fechadas, mas eu estou me dedicando, para escrever. Estou me escrevendo um livro, na verdade, das homilias, trazendo formação e espiritualidade, Então, eu estou escrevendo, entreguei um script, do livro, de alguns capítulos para algumas pessoas. Desde já, eu quero agradecer a Nalvinha, quero agradecer a Cida, lá de Gurien, a Geni, a Madre Lises, que tem ficado com esses capítulos e observando se estão bons, se não estão avaliando. E eu acredito que daqui a pouquinho você vai ter na sua casa, ou seja, na verdade é meu primeiro livro que eu já devia ter escrito há muito tempo, nesse itinerário pascal, ou seja, vou colocar lá, e eu agradeço imensamente a participação das pessoas, ou seja, que bom quando eu escuto, as pessoas dizendo assim: padre, que bom, nós não estamos indo à igreja, mas a igreja tem entrado na nossa casa, O Senhor tem sido presente nos textos, nas missas, nas formações, levando a palavra de Deus ainda para nossas casas. E claro, de que eu me abraço, sempre com o Evangelho de Lucas, que diz: nós somos servos inúteis, fazemos aquilo que deveríamos fazer, Então é isso, a nossa missão é essa, e eu quero agradecer imensamente por você também corresponder, corresponder a esse apelo, a esse chamado, você participando, convidando outras pessoas, a estarem conosco. Para mim é uma alegria, é uma alegria também. Então nós temos feito de tudo, a Pascom aqui tem trabalhado muito, Deus os recompense, porque somente o Senhor pode recompensar. O quanto o Almir, o quanto o Douglas, o quanto o Juninho, que é o mestre de cerimônia, o quanto depois Israel tem trabalhado nisso, E eu desde já, para iniciar aqui ainda a nossa formação, depois, amanhã vocês sabem que o padre está completando ano, aniversário do padre, ele está ficando mais velho, o povo fica tudo mandando regra. Já que tem o mesmo de mensagem, já chegando hoje de noite, pessoas também de fora, e eu dizia assim: olha, o meu maior presente que eu queria de vocês, primeiro a oração, e em segundo lugar, é que a participação de todos, de todos, isso é um presente que eu peço a todos, é que dia 23, acredito que seja, não sabe, deixa eu dar uma olhada aqui no celular, dia 23 desse mês, o padre vai estar fazendo uma live especial para uma surpresa, E aí o meu presente seria você participar dessa live, será no sábado, às 19h30, E para mim eu ficaria honrado tê-los, neste sábado. E se vocês pudessem divulgar para outras pessoas, para mim seria interessantíssimo. Como eu disse, é uma live surpresa, é uma live, eu não posso dizer muitas coisas, é uma live especial, Para mim vai ser muito especial, uma live surpresa, dia 23, já vai anotando aí, dia 23, às 19h30, olha, o presente que o padre pede é a nossa participação e o nosso investimento em anunciar essa live. Depois a Pascom vai fazer uma artezinha, depois eu envio para vocês, mas que vocês vão divulgando para outras pessoas, vão divulgando para outras pessoas. Olha, o padre pediu para a gente o presente que foi participar da live especial que ele vai fazer dia 23 deste mês, sábado às 19h30. É surpresa e vocês vão gostar. Muito bem. Bom, domingo passado, terça-feira passada, melhor falando, nós começávamos com a formação, Começávamos com a formação dos domingos, com os domingos
da Páscoa, né? Os domingos pascais. E é verdade de que nesses domingos pascais, o que é que acontecia, né? O que é que acontece nesses domingos? Observar e analisar de forma formativa e na nossa espiritualidade a contribuição que esses domingos da Páscoa podem oferecer para nós, né? Para nós, neste tempo pascal, né? Ou seja, nesse tempo de Páscoa. Eu quero hoje dar continuidade e eu vou fazer o seguinte, não vou falar muito hoje. A semana passada as pessoas têm agradecido, sobretudo na hora que eu falei sobre os panos de linho dobrados, né? Em um lugar à parte. Os padres da igreja que interpretavam de que quando o Senhor, né, da casa, ao terminar uma refeição, jogava o pano de qualquer forma. Mas se ele deixasse o lenço do qual ele estava utilizando para as refeições dobrado, significava dizer que ele voltaria. E quando os padres da igreja viram dentro do sepulcro os panos dobrados num lugar à parte, eles interpretaram como o Senhor da história que Jesus é, né, que é Cristo, o Rei do Universo, como se ele estivesse dizendo, eu voltarei, né? Então foram depois as partilhas que depois as pessoas tiveram, e nós vamos aprofundando esses domingos, né? Você sabe que a homilia não é pregação, né? A homilia não é meditação, a homilia não é partilha, a homilia é homilia, ou seja, a homilia tem uma característica, né, de coisas que a gente não pode falar dos detalhes, né? Então, aqui é bom nas terças-feiras, porque nós vamos mergulhando nos detalhes, né? Vamos mergulhando nos detalhes, nos pormenores, né? nas entrelinhas, né? Lembrando de Mônica lá no Sagrado Coração de Jesus, nas entrelinhas a gente vai meditando. Inclusive, nessa semana a gente teve a perda o céu ganhou, Dona Maria do Livramento, né, que era vice-presidente do apostolado da oração aqui na nossa paróquia, fez a sua Páscoa, né? E de lá da casa do Pai, reza por nós, né, que chegaremos também, se Deus permitir lá. Muito bem, então vamos lá pegar o texto bíblico. É claro de que nossa formação ela é feita de quê? Primeiro de pegar a Bíblia, o caderno de anotação. Eu não sei se aquilo que nós partilhávamos terça-feira passada, se não serviu para a sua oração. É verdade que as pessoas vão buscando anotar, fazer as anotações, para depois sobre aquelas anotações começar a rezar com o texto bíblico, rezar com as anotações, rezar com aquilo que depois nós escutamos. Então é para isso, gente, né? A gente não pode fazer uma direção. Padre, eu queria o senhor para fazer uma direção espiritual. Eis aí o momento, né? Não é preciso que você tenha um padre para escutar todos os seus problemas. Na verdade, eu nem preciso sabê-los. É preciso somente que você escute. O porquê dessa direção espiritual não é para você colocar o ouvido, a sua boca nos meus ouvidos para contar tudo aquilo que de problema que você esteja passando, não. A direção espiritual é, portanto, uma forma que o padre tem de colocar o seu ouvido na boca de Deus. Então, é colocar o seu ouvido na boca de Deus, né? Quando você quer um padre ou alguém para colocar a sua boca no ouvido de alguém para partilhar aquilo que você quer desabafar, isso, aquilo, outro. Não. A direção espiritual é, portanto, a oportunidade que eu tenho, não é de você colocar em suas inscrições, padre, eu estou passando mal, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, outro, né? Às vezes o desabafo é até interessante, é bom, mas aqui, gente, na direção espiritual, a gente aprende a devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. Foi quando a gente começou a cair, foi quando a casa começou a ruir, foi quando a gente tirou os ouvidos da boca de Deus. Então é hora de voltar, né? Então pegue sua caneta, pegue sua folhinha, né? Pegue sua Bíblia. Hoje a gente já vai pegar aí, pega aí na Sagrada Escritura, João, capítulo 20, 19 e 31, né? Eu acredito, não sei se Israel está colocando aí, Israel, na tela. Israel vai colocar aí na tela. E vocês vão dar uma olhadazinha aí, né? O Israel está colocando aí, não é? João 20, 19 e 31, não é? A gente vai acompanhando, não é? Esse momento, né, de lexio divina, de partilha da palavra de Deus. E outra coisa, né? Não é para estar escutando a formação, não, porque tem um negócio para resolver na cozinha, não seja Marta, não, seja Maria. Aproveita esse momento, uma horinha, para ficar nos pés do Senhor, né? Então, não, vou ali resolver uma coisa lá no quarto que alguém está me chamando. Não, eu estou escutando agora o Senhor, né? Marta, que se quiser,
achar ruim porque Maria está aos pés do Senhor. Tu não te importa, Senhor, que minha irmã deixa aí sentada, eu aqui fazendo as coisas, né? E Jesus dizendo: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada, né? Então, seja uma Maria nesse momento de escutar tudo aquilo que o Senhor tiver de lhe dizer nesse momento, tá bom? Então prega aí na sua Sagrada Escritura, não sei se já apareceu aí, na tela das pessoas já. Então tá aí na telinha já de vocês, não é? João 20, 19, 31. João capítulo 20, versículos de 19 a 31. Bom, vamos lá, vamos começar. Esse é o texto bíblico e diz assim, não é? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Muito bem, nós tínhamos meditado terça-feira passada o evangelho do primeiro domingo da Páscoa. Esse evangelho, todo mundo já sabe aí em casa, né? É o evangelho segundo, não é? É o segundo evangelho do segundo, é o evangelho do segundo domingo da Páscoa, né? É o evangelho do segundo domingo da Páscoa. E nós estamos agora aqui a meditar esse evangelho. Eu lembro, gente, de que na homilia daquele domingo, eu pegava esse texto bíblico e dizia: ao anoitecer. Então veja só, não é? Primeira coisa que a gente vai ter que colocar aí no nosso caderninho. Estava anoitecendo. E aquela comunidade estava como? Estava fechada. As portas estavam fechadas. Diz a Sagrada Escritura. As portas estavam fechadas. O medo predominava, né? O medo predominava. E era numa situação de noite, né? Estava entardecendo, já estava tardinha. O texto bíblico diz: ao anoitecer, ou seja, já era noite, na verdade, né? Então era noite, portas fechadas, medo que predominava. E eu dizia: é muito parecido esse texto bíblico com a realidade que nós estamos vivenciando hoje, né? Porque a noite na Sagrada Escritura sempre remete à morte, né? À escuridão. E a gente hoje contempla tantos sinais de morte, minha gente, né? Índices que têm crescido, pessoas que não têm feito as devidas atenções, né? Acreditando que é brincadeira essa pandemia, essa coisa toda, né? Então, ao anoitecer daquele dia, né, como parece que a nossa história e esse momento é um momento também de noite que nós estamos passando, né? É um momento também de noite. Então, estavam fechadas por medo dos judeus, né? Então, as portas fechadas, o medo que predominava, e eu dizia assim, é muito característico desse nosso momento, né? Porta fechada, medo, sentimento de que a gente está entrando numa noite que não sabe quando vai sair, não é? E o bonito, gente, sabe o que é? É que nada impede que Jesus assuma o meio daquela situação.
É verdade que hoje as nossas casas elas continuam fechadas. Eu estou aqui numa igreja fechada. Se você perguntar o porquê a igreja está fechada, claro que a gente vai dizer que é prudência, mas também é medo, né? Não é brincadeira um vírus desse. Mas nada impede, perceba a sua casa também nesse momento fechada. Olha como sua casa está fechada também. Mas nada impossibilita que nesse momento Jesus seja pregado dentro da sua casa. Os meios de comunicação têm trazido Jesus para o meio da sua casa. Possa ser que das vezes que nós não estávamos nessa pandemia, você vinha para a igreja, mas Jesus não tinha sumido no meio da sua família. E hoje a sua casa, que tinha a televisão como um recurso de novelas, de filmes e de séries, a televisão que era tida como abominável pelas coisas que nela nós escutávamos, hoje é um sinal de muita bênção, porque Jesus tem assumido o meio da nossa casa, nessa realidade escura de noite, nessa realidade de medo, nessas portas fechadas. Jesus tem ultrapassado os nossos medos, Ele tem ultrapassado os nossos fechamentos, nem que sejam físicos. Mesmo que fisicamente a nossa casa esteja fechada, mas Senhor, as portas do nosso coração estão abertas. E onde há, meus irmãos, abertura para o ressuscitado é o meio. A palavra de Deus diz assim: Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse: a paz esteja convosco. Que bom que nós tenhamos, gente, fazendo a experiência da paz do Senhor, né? Nós estamos fazendo a experiência da paz. E cuidado, né, para não interpretar, porque depois a gente pode dizer assim: Padre, que paz é essa, né? Que paz é essa? Então, a paz, portanto, que Jesus comunica, minha gente, é distante daquela paz, a paz branca, né? A paz em que a gente encontra harmonia, não é? É uma coisa que todo mundo está pensando igual, que todo mundo está, não é, na mesma, como diz, né, na linguagem jovem, hoje virtual, na mesma vibe, né? A paz que Jesus comunica, minha gente, não é a serenidade, a tranquilidade, ou seja, que todo mundo esteja pensando tudo igual, né? De que os ânimos estejam. A paz que Jesus comunica é serenidade em frente à guerra. Estamos em guerra, estamos em paz, não é? Mesmo com o medo, não é? Claro, de que nossa família tome um tipo de vírus como esse, mesmo diante da prudência das portas fechadas. O que significa escutar Jesus no meio da nossa casa dizendo paz? Significa: sejam serenos nesse momento, não seja dado ao desespero, não tenha atitudes loucas de pessoas desequilibradas que não conhecem a Deus. Diga: Jesus, eu me apodero dessa palavra, né? Jesus, eu me apodero dessa palavra, né? Então coloque-se diante de Deus nesse momento dizendo: Jesus, fique no meio hoje da minha família, fique no meio hoje da minha casa, Jesus, e diga paz também hoje, né? Então coloque aí no seu caderno de anotação: a paz que Jesus comunica não é a bandeirinha da paz que a gente vai balançando para lá e para cá, não, né? A paz que Jesus comunica, gente, é nesse período de noite, é nessas portas fechadas, é nos medos humanos nossos. Jesus comunica a paz para dar serenidade. Eu vou até aqui na internet para pesquisar junto com você, já que a gente está estudando. Então, o que significa, portanto, né? Uma pessoa serena, não é? Uma pessoa serena é uma pessoa tranquila, né? Ela está diante de situações complicadas, ela está diante de situações perigosas, ela está enfrentando nesse momento a adversidade, mas está serena, né? Serenidade, então, aqui na nossa pesquisa, é o estado ou a condição, não é, serena de quem age de maneira calma e tranquila, quando humanamente eu poderia estar desesperado. A serenidade, portanto, é uma graça que Deus concede ao coração
para que não sejamos dados aos desesperos humanos quando a situação exigiria desespero. A situação exige desespero, mas nós não estamos, porque Deus concede a nós a graça de comunicar uma paz da qual sentimos serenidade e confiança de que todas essas coisas vão passar. Então, espero que você esteja entendendo, né? As pessoas aqui estão copiando, né? Então, dos meios humanos, né? Ali está colocando, né? Alguém que está ali citando. Então é isso, gente, né? Então veja só, né? Então diz aqui, não é, que Jesus entrou, né? A paz esteja convosco. Depois Jesus mostrou suas mãos e o seu lado, porque nem é um fantasma, porque Jesus mostra e se dá a tocar, e um fantasma não. O fantasma é algo imaterial, né? Uma alma é algo imaterial, né? Mas o fantasma não tem materialidade, e Jesus se dá a tocar, né? Ao mesmo tempo que não é de todo material, porque é capaz de entrar dentro daquele espaço sem passar pelas portas, sem passar pelas janelas. Então Jesus está hoje num estado glorioso, né? Jesus hoje está num estado de glória. É um estado glorioso que nós não sabemos como explicar, mas nós sabemos dizer que nem é imaterial, nem é também material, né? Não é totalmente material, porque ultrapassa a física, ultrapassa as paredes, mas também não é imaterial, porque se dá a tocar. Jesus mostra o quê? Jesus mostra, não é, o seu lado, mostra para que eles vejam e toquem os furos que foram realizados pela cruz. Olha, gente, aqui, com todo respeito às religiões ou aqueles que professam o espiritismo, aqui está um motivo porque eu e você, nós não podemos ser espíritas, não é? Porque enquanto o espiritismo se embasa sobre a reencarnação, Jesus ressuscitado não mostra um segundo corpo, né? Como uma segunda carcaça, ou seja, desprovida das marcas, né, altrozes que nós, ou seja, impomos sobre Jesus crucificado. É o mesmo corpo, né? Você sabe que a reencarnação significa deixar aquela carcaça material para assumir uma outra, que na outra encarnação pode ter diversas configurações. Jesus ressuscitado assume o mesmo corpo crucificado. E a grande prova disso é que Jesus se põe no centro e, ao comunicar a paz, diz: olha, mostra as mãos e o lado, para dizer que se tratava do mesmo corpo crucificado. Aqui Jesus testifica que não se trata de uma reencarnação, não se trata de um corpo novo, se trata do mesmo corpo, agora com dimensões diferentes. Então entendam isso, né? Com dimensões diferentes. Então é isso, né? E outra coisa é que depois Jesus diz de novo, né? A paz esteja convosco. Depois disso, soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: a paz. Depois disse: a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Jesus fala da paz da segunda vez. Perceba que Jesus sopra o Espírito. Jesus diz: a quem vocês perdoarem serão perdoados. Mas no texto bíblico que nós estamos lendo agora, coloquem no seu caderno de anotações, Jesus fala: a paz esteja convosco por 3 vezes. É como que Jesus entendesse que a nossa humanidade, muito embora que a gente tenha um pouquinho de fé, e a gente começa a dizer: não, Senhor, eu estou crendo agora, mas quando dá 2, 3 minutos a gente esmorece, começa a pensar atrás: ai meu Deus, será que é isso mesmo? E Jesus insistentemente assume o meio da nossa vida para falar: paz, a paz, a paz, né? É como que Jesus estivesse dizendo: sejam serenos, sejam serenos. É como que Jesus estivesse dizendo para mim, hoje, nas situações que eu possivelmente tenho, né, de guerras, de conflitos, e Jesus está dizendo no meu coração: Padre Fábio, a paz, a paz, a paz, né? Sereno, sereno, tranquilidade, fique com calma. E essas palavras, gente, não é de uma pessoa que chega perto da gente para depois, ou seja, querer dizer alguma coisa só para aliviar, não. É de Deus. A palavra, a paz esteja contigo, é Deus que está dizendo. Então Deus não tem intenções de massagear uma situação como se dizendo uma palavra de conforto. Não é somente uma palavra de conforto, é a paz mesmo que Jesus está comunicando. Escute,
na formação de hoje, diante dos seus desesperos, das suas agonias, do seu momento de crise financeira, Jesus dizendo: sereno, sereno, a paz, né? E é exigente isso, necessita de esforço. É verdade, gente, que às vezes existem pessoas que não acreditam nessa serenidade. E isso não é um problema somente de uma pessoa da sua casa, foi um problema também de Tomé. Aquela comunidade depois disse para Tomé: Tomé, o Senhor apareceu e nos disse a paz. Tomé não acredita, né? Tomé não crê. Eu fico imaginando, gente, aqueles 10 apóstolos dizendo: todos nós fizemos a experiência. Todos nós fizemos a experiência. Todos nós aqui sentimos. Todos nós aqui vimos. 10 fizeram a experiência. E sabe, gente, o que às vezes a gente fica de boca aberta dentro da nossa casa? É como que se para mim a verdade é nítida, mas por que não é nítido para uma pessoa que está dentro da minha casa, para minha tia, para o meu pai, para o meu irmão? Porque às vezes para mim é impossível dizer não a Deus, e para as pessoas da minha casa é tão fácil, né? Como é que Tomé olha o testemunho de 10 e diz: eu não acredito? Às vezes a gente fica assim preocupado, dizendo: meu Deus, por que essas coisas para mim são tão claras? Por que eu acorro à igreja? Por que eu acorro a fazer as minhas orações? Por que eu acorro a obedecer o Evangelho? Por que as pessoas da minha casa não obedecem? Por que as pessoas da minha casa resistem tanto? Por que elas são tão resistentes? Era o que passava no coração também daqueles 10 com Tomé. Como é, Tomé, que você escutando 10 pessoas dizendo que viu Jesus e você acha que é mentira? Você não crê? Aí o texto bíblico diz o quê? 8 dias depois, ou seja, se eles estavam no domingo, contando com aquele domingo, 8 dias depois, era o outro domingo. Então, do outro domingo, é interessante, gente, porque uma coisa, eu estava lendo aqui esse texto antes de começar, antes de abrir aí o acesso para entrar na sua casa. Eu dizia: Jesus não costuma deixar ninguém de fora. Até mesmo quem passou uma semana todinha, porque se somente depois de 8 dias, Tomé estando com eles e Jesus apareceu de novo, então Tomé passou 8 dias, né, de certa forma, negando aquilo que aqueles 10 tinham dito de experiência realizada com o ressuscitado. E tem pessoas que são insistentes em dizer que não crê, que isso é coisa de igreja, isso é coisa de padre, não é? Isso é coisa de doutrina, cada um tem sua visão, como se a fé e a doutrina da igreja fossem invenções da igreja. Meu irmão, a igreja não construiu fé nenhuma. A fé é um dom de Deus, não é? Não é a fé do Padre Fábio, não é a fé do Papa, não é a fé do Bispo, não. É a fé da igreja. Da igreja nós recebemos a fé, recebemos porque ela transmite a fé que ela recebeu de Jesus. Então não é invenção de A, nem de B, nem de C, não. Creia, né? Eu fico imaginando aqueles apóstolos, né, tomados por aquela aparição, da qual Tomé, mesmo não crendo, não poderia colocar dúvida no coração daqueles 10. Veja só que guerra, né? Que necessidade de paz também para aquele momento. Tomé não crê, mas o fato de que Tomé não creia não contamina de incredulidade o coração dos 10 que fizeram a experiência. Se alguém da sua casa não crê, se alguém no seu trabalho lhe ridicularizou, lhe perseguiu por causa da fé, não se deixe contaminar pela falta de fé e incredulidade das pessoas, meu irmão. Não é? Mantenha no seu coração aquilo que Jesus disse quando se pôs no meio da sua vida: sereno, a paz, né? Tranquilo. Daqui a 8 dias Jesus sempre surpreende. Deus, eu tenho rezado ultimamente isso, eu tenho rezado meu texto dizendo assim: Senhor, eu sei que o ponto final é teu, e no ponto final Deus sempre traz surpresas, e eu creio nas surpresas de Deus, né? Eu acolho as surpresas de Deus. Ele é surpreendente, né?
Então, e aqueles 8 dias não foram 8 dias em que alguém pudesse achar que Tomé tinha razão. A experiência do ressuscitado tinha sido a experiência do ressuscitado. Tomé continuava a não crer, mas os 10 continuavam, portanto, fervorosos na fé. Então, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Depois de 8 dias, Tomé está lá. Eu disse a vocês, né, que eu meditava dizendo: Jesus não gosta de deixar ninguém de fora. Você acredita que Jesus não gosta de deixar de fora nem o incrédulo da sua casa, nem a incrédula da sua casa? Ele não vai deixar de fora nunca. Às vezes somos nós que nos achamos demais, mas Jesus não quer deixar ninguém de fora, nem os incrédulos. E por isso, meu irmão, que a gente precisa, na vida de quem hoje mora com você na sua casa, e você tem rezado por essas pessoas, e entenda aqui que 8 dias é um tempo completo, né? É uma semana. Então, às vezes nós temos que esperar os 8 dias na vida de uma pessoa, né? Paciência também, né? Paciência. Então então a comunidade estava da mesma forma, estavam fechadas as portas, né? O texto bíblico não fala de que a comunidade estava medrosa, como da primeira vez, diz que só as portas estavam fechadas. O medo, na segunda aparição, não é algo que o evangelista retrata, né? Destaca, não é? E Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Isso pela terceira vez, dizendo agora Tomé. Eu acho bonito, porque depois vai ter uns desenhos, né, de que Tomé está colocando o dedo na ferida de Jesus, né? É bonito, também acho, né? Mas na verdade o texto bíblico não diz que Tomé chegou a tocar. Na verdade houve um convite de Jesus para que ele tocasse, mas Tomé percebeu que não era necessário, porque o evangelho aqui não diz que Tomé colocou o dedo. Diz o seguinte: Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão, Tomé, coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. O evangelho não mostra uma ação de Tomé que obedece àqueles comandos de Jesus. Diz que Tomé olhou e disse: meu Senhor e meu Deus. É essa, né? Jesus nos surpreende a tal ponto de que começamos a ter fé quando a gente teve todas as convicções, como Tomé, que passou uma semana dizendo: se eu não colocar meu dedo lá na chaga dele, eu não vou acreditar. E na experiência, gente, de Jesus, Tomé se percebe ridículo, porque percebe que não há necessidade de mais tocar. Ele que dizia: para que eu seja convencido de que o ressuscitado realmente, né, venceu a morte, então eu preciso tocar. E na experiência, Tomé cai em si e diz: basta que eu recupere a fé. Tomé recupera a fé olhando para Jesus e dizendo: meu Senhor e meu Deus. Perceba, não é? A consciência da divindade que Tomé consegue enxergar em Jesus. Até então negada durante 8 dias, aquela experiência é perceptível, porque Senhor e Deus não eram 2 palavras que nós diríamos a uma pessoa, né, comum. Mas porque viu que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Estão percebendo que enquanto a incredulidade fazia com que Tomé se afastasse de sua comunidade de fé, 2 realidades: o senhorio de Jesus e a divindade de Jesus. Eu queria que essa semana nós rezássemos na nossa oração dizendo: Senhor, eu assumo o teu senhorio. Senhor, eu creio na tua divindade, que és verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tomé reconhece o senhorio de Jesus. E na fé recobrada daquela experiência, a sua convicção humana que dizia: se eu não tocar, percebe-se, portanto, em profunda falência, dando lugar exclusivamente à fé, que faz com que, transbordando o seu coração, a boca fala: meu Senhor e meu Deus.
caros irmãos e irmãs, para ir concluindo esse evangelho, porque nós hoje vamos meditar dois evangelhos, esse evangelho do segundo domingo da Páscoa e do terceiro domingo. Para concluir esse evangelho, eu queria que vocês copiassem aí, né? Nesse evangelho existe, não é? Há um sentido de uma celebração litúrgica, não é? Em 3 etapas. Vamos meditar agora. Coloca aí as 3 etapas desse evangelho de João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. Então, até agora nós meditamos em 3 etapas, não é? Essas 3 etapas dentro desse evangelho bíblico. Qual é a primeira etapa, padre? Bem, a primeira etapa é sublinhada pela presença real de Jesus, mesmo que as portas estejam fechadas. Essa é a primeira parte, né? A primeira é a presença real de Jesus. A presença real de Jesus, apesar das portas fechadas, a dizer: a paz esteja convosco, né? Então essa é a primeira etapa. Etapa essa, não é? Que Jesus depois, ao estar presente, mostra o lado, mostra as mãos. Isso para dizer o que nessa primeira etapa? Que Jesus não está presente somente nessa primeira reunião, mas de 8 em 8 dias, depois de 8 dias, o Senhor vai estar presente de novo. Então a presença de Jesus, quando nós estamos reunidos, faz parte da primeira etapa desse evangelho, né? Então todas as vezes que nós nos reunimos, Jesus sempre está no meio da gente. Por isso que o próprio Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então é verdade, né? Então a primeira etapa desse evangelho é a presença real de Jesus, que como uma espécie, vocês sabem que na missa existem antífonas, né? Que são repetidas, né? E a principal antífona desse evangelho não pode ser uma outra. Se nós fôssemos escolher uma antífona, da qual Jesus, como na liturgia da missa se repete, nós dizíamos: a paz esteja convosco. Então Jesus está sempre presente, né? Ao mostrar as mãos e o lado, significa que o próprio Jesus morto e ressuscitado está presente, não somente nessa reunião, né? Mas também em todas as demais assembleias litúrgicas. Jesus sempre está presente. Você sabe que no domingo de 9 horas, quando o padre celebra a missa, nós formamos uma assembleia. Já imaginou que Jesus nesse momento está no meio aí da sua casa? Até para que quem seja ou queira continuar Tomé, Jesus não deixa ninguém de fora, né? Nessa pandemia, Jesus não deixa ninguém de fora para dizer: eu vou entrar na sua casa, vou me pôr ao meio ali. Então a primeira etapa das 3 é marcada por esta antífona: a paz esteja convosco, quando Jesus se coloca no meio daquela assembleia naquele domingo, e depois de 8 dias se coloca de novo no meio, como ele está no meio de nós todas as vezes que nos reunimos. Bom, isso é a primeira etapa, não é? Isso é a primeira etapa. A segunda etapa, não é? A segunda etapa realiza-se, não é? Realça-se, melhor falando, realça-se que em todas as celebrações litúrgicas acontecem, tanto na primeira aparição quanto na segunda, no primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana, onde Tomé é convidado a quê? A professar a fé. Então, a segunda etapa desse texto bíblico é Jesus que escolhe o primeiro dia da semana como o dia da reunião, da assembleia. Aí você fica dizendo: por que os protestantes dizem que é para guardar o sábado? Não é? Porque eles dizem, condenam a igreja, de que o domingo não é o dia da oração, que lá no decálogo de Deuteronômio tem que guardar os sábados, não é? Está aí. Jesus ressuscitado escolhe o primeiro dia da semana, depois de 8 dias também, de novo no domingo. Então o domingo, portanto, é marcado pelo dia das aparições de Jesus. Não sei se você já viu que as aparições de Jesus
são aparições dominicais, né? São aparições do domingo. Então, dominicalmente o Senhor está ali aparecendo, né? Dominicalmente o Senhor está ali aparecendo. Então, por esse motivo, não é que nós nos reunimos no domingo. Por isso que a palavra domingo vem do latim dominus, que significa dia do Senhor, não é? Então, a segunda etapa desse evangelho é o realce e o destaque que se dá ao primeiro dia da semana, como o dia em que, naquele primeiro domingo, os discípulos com medo são libertos do medo porque professam a fé, creem em Jesus ressuscitado, e depois de 8 dias, no mesmo domingo, Tomé é liberto da incredulidade porque precisaria tocar, e agora, naquele outro domingo, acontece uma segunda libertação, né, onde Tomé professa a sua fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Então, e a última etapa, né, a última etapa desse texto bíblico, destaca-se aqui na terceira etapa, né, a fundação da igreja, que se realiza em 3 atos. Então, vamos recapitular quem está escrevendo. Então, a primeira etapa qual é? Né? O que é que você escreveu aí na primeira etapa? Né? A primeira etapa é marcada pelo Senhor, que ocupa o meio da assembleia e comunica a paz, né? Comunica a paz. Então, essa é a primeira etapa. Jesus se coloca com sua presença real, não somente naquela reunião, mas em todas as assembleias litúrgicas, né? Damos destaque à antífona, da qual Jesus costuma proclamar: a paz esteja convosco. Eu não sei se vocês sabem, eu vou falar aqui uma coisa que eu era para deixar de lado, mas eu vou colocar. No missal romano, na saudação inicial da missa, você sabe que o bispo tem a plenitude do sacramento da ordem, né? E na verdade o bispo é o esposo da diocese, né? Da igreja particular, ou seja, o esposo da igreja particular da Paraíba é Dom Manuel Delson, né? E existe uma saudação que o missal prescreve somente para o bispo, tendo em vista de que ele tem a plenitude do sacerdócio, né? Você sabe que um padre, na missa, ele pode dizer assim, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja sempre convosco. E a gente responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma segunda possibilidade de saudação, entre tantas, que o padre pode fazer, é dizer: o Senhor esteja convosco. A Assembleia responde: ele está no meio de nós. Mas ao bispo, como o esposo, com a imagem da igreja visível, agregada aos padres e diáconos, o missal prescreve uma saudação que somente ele pode fazer. E essa saudação é: a paz esteja convosco. E aí a Assembleia responde: o amor de Cristo nos uniu, né? É uma saudação que o padre realiza lá na oração da paz, no rito da comunhão, né? Mas o bispo pode, quando chega na comunidade, apresentá-la como Cristo que entra, né, com toda a plenitude de unidade da igreja para dizer a paz. Então é uma saudação que só o bispo pode fazer. Depois prestem atenção, alguns bispos a fazem, né, de desejar a paz à comunidade, né? Quando essa o padre também realiza, porque é sacerdote, mas num outro momento, não esse inicial, como Jesus faz quando inicialmente se apresenta aos apóstolos, aos discípulos, né? Então a primeira parte, recapitulando que o padre fala muito, depois vocês estão tudo doido aí. Então, a primeira parte é: Jesus se põe ao meio sempre de nossas assembleias. A segunda é sempre no domingo, e é uma oportunidade, seja para os discípulos, seja para Tomé, de professar a fé. E a terceira parte é qual? É onde se destaca os 3 atos da fundação da igreja. Quais são esses 3 atos? A primeira: Jesus comunica a missão. Vocês viram que no versículo 21 diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, está aqui a primeira dos 3 atos da fundação da igreja. Nessa terceira parte é: Jesus comunica a missão da igreja. A segunda é: sopra o Espírito Santo. E a terceira, dá o poder de perdoar e de reter os pecados. Então está aí as 3 etapas desse evangelho, né? Vou repetir. A primeira: Jesus sempre se põe ao meio, no meio das assembleias, para comunicar a paz. A segunda é sempre no domingo, incita a comunidade a professar a sua fé, se libertando da incredulidade. E a terceira
3 atos que destacam a fundação da igreja: a comunicação da missão, o envio do Espírito e o poder de perdoar ou não os pecados. Ok? Vamos passar para o segundo evangelho. Nós temos ainda 30 minutinhos, é 1 hora de formação, não é? É 1 hora de formação. Essa semana é a semana do bom pastor. Vamos lá cantar de novo a musiquinha lá. Enquanto você vai pegando na sua Bíblia, vai tomando uma água, porque eu sei que é muita informação. Vai pegando aí na sua Bíblia o segundo evangelho. Temos 30 minutinhos para meditar e concluir, não é? Nossa 1 hora de formação, 1 hora como Maria aos pés de Jesus. Pega aí desde já Lucas 24, versículo 3. Lucas capítulo 24, versículo 3. Enquanto vamos cantando assim: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu viver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício. Eu tiver, eu lhes darei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Amém? Vamos pegando aí Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós já escutamos essa perícope bíblica já algumas vezes. E nós vamos meditar nesses minutinhos que nos restam o terceiro domingo, o terceiro evangelho, não é? Dentro deste itinerário dos domingos da Páscoa. Né? Na verdade, é o evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Muito bem. Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, estão vendo o destaque? A segunda etapa do evangelho da semana passada, do segundo domingo, que eu acabei de falar. A primeira etapa, Jesus se põe ao meio com as antífonas à paz. O segundo é que Jesus, sempre no primeiro dia da semana, comunica, acolhe a nossa profissão de fé. Como todo domingo a gente reza o credo. E o terceiro elemento das 3 etapas da fundação da igreja é a missão, o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Então veja que o evangelho, mais uma vez, o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, domingo. 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, minha gente. Então, vamos lá, não é? Primeiro dia da semana, nós já vimos que se trata de uma das etapas, né, dos evangelhos de Jesus, né? Ali está o porquê nossas celebrações é do primeiro dia da semana. Mas um caso curioso é que esses dois discípulos, e eram dois, não é? Já onde dois, inclusive porque a primeira etapa daquelas 3, a primeira é que Jesus, quando nós estamos reunidos, sempre se põe ao meio, não é? E Jesus tinha dito: onde 2 ou mais estiverem reunidos o meu nome, eu ali estarei. Então eram 2. E o impressionante é que Jesus cumpre a sua promessa, né? Mesmo diante da caminhada desiludida, de ressentimentos, de medos que aqueles 2 estavam fazendo. E estavam fazendo para onde? Para Emaús. Olha, Emaús, existe 2 significados para o termo Emaús, não é? Existe um significado em hebraico, e o significado em hebraico da palavra Emaús significa águas quentes, né? Águas termais, né? Aquelas termas que existiam. Mas eu não vou pegar o significado de Emaús do hebraico. Eu vou pegar, que para mim fica muito mais claro, quando eu pego o significado de Emaús no aramaico. E aí, gente, quando a gente pega o significado da palavra Emaús no aramaico, Emaús no aramaico significa Emeus. Emeus, que significa incerteza. Então imagine que aqueles 2 discípulos deram as costas a Jerusalém e andam verso a uma aldeia chamada Incerteza. E claro que só poderiam marchar para a incerteza, porque como diz o texto bíblico, eles estavam com o rosto triste, porque o coração estava triste. A palavra de Deus dizia que enquanto eles conversavam, discutiam, né? Então discutiam o quê? Os fracassos do que tinha acontecido.
nos critérios humanos, as coisas não funcionaram como eles queriam. Eles até chegam a dar destaque dizendo: olha, as mulheres nos falavam, não é? Pedro, algum também, mas a ele ninguém viu. Então eles começam a colocar os critérios humanos, e nos critérios humanos eles se decidem a voltar para Emaús. Se eu pegar a palavra Emaús e substituir por incerteza, e começar a chamar esses discípulos de Emaús, a gente vai se perceber quantas e tantas vezes, meus irmãos, também agregados a esses discípulos. Das duas, uma: ou nós somos discípulos de Emaús, ou nós somos discípulos de Jesus. Nós não podemos ser discípulos de dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e as vossas incertezas. Não podeis servir a Deus e a vós mesmos. Ou amará um e odiará o outro, ou odiará um e amará o outro. Então veja, de que aqueles discípulos marcham para as incertezas, desiludidos. E Jesus, que não brinca nas suas promessas, mesmo diante da incredulidade de Tomé, não deixou de fora, também não deixou de fora aqueles discípulos que marchavam para as incertezas deles. Então, é verdade de que Jesus aparece como um peregrino de caminhada, que também está indo ali, não é? É tão interessante porque diz que os dois discípulos de Jesus, né, iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros, conversavam. Diz que enquanto Jesus conversava, diz que Jesus se aproxima. Eram discípulos de Jesus, mas que comumente a gente chama de Emaús. Às vezes nós nos intitulamos discípulos de Jesus, e alguém pode escrever sobre nós: olha, foi discípulo de Jesus. Mas a gente passou a vida todinha sendo discípulo de Emaús, sendo discípulo de nossas incertezas. Então, Jesus se aproxima para dar um ponto final na incredulidade também daqueles dois discípulos, que se achavam discípulos de Jesus, mas que na verdade não eram, né? Jesus diz: o que é que vocês vão conversando pelo caminho? Jesus disse: enquanto vocês caminham, vocês estão conversando de quê? E eles conversavam sobre o quê, minha gente? Inclusive Cleófas diz que eles pararam, né? Como se dissesse assim: não é possível, né? A gente triste aqui, abatido, né? Às vezes, minha gente, a nossa caminhada cristã é marcada por discussões pautadas na tristeza e na desilusão que nós estamos sentindo. Jesus, portanto, interrompe aquela discussão de tristeza, de abatimento, de desilusão, e começa a pregar a palavra. Olha o que é que Jesus disse: como vocês são lentos para crer. E diz o que o texto bíblico, que Jesus começou a explicá-los, a explicar aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele, de Moisés e todos os profetas. Que beleza, né? Então Jesus tem três grandes missões: comunicar de novo a fé ao coração daqueles discípulos, tirá-los, portanto, tirar da cabeça que Emaús é lugar de chegada. E a outra missão que Jesus tem, né, é de parar aquela discussão, parar aquele diálogo. Tem gente que vive dialogando as misérias suas. Tem gente que vive dialogando desgraças. Tem gente que vive dialogando desilusão. Ah, porque eu perdi meu marido, porque as coisas não vão bem, ah, porque isso, e falta tudo, e murmura e lamenta. Jesus tem uma missão de começar, portanto, a acabar com aquele diálogo. E é verdade, gente, que de tanto a gente discutir uma coisa, a gente volta o nosso coração tendo como destino aquilo que a gente vive conversando. E às vezes você teve como destino daquilo que você anda conversando a sua meta. Às vezes as nossas metas, sem que a gente perceba, têm sido as conversas nossas. Às vezes você tem conversado das suas desilusões e não percebe que você criou e gerou metas para com elas, ou seja, em direção delas.
Jesus, a primeira coisa que faz é interromper aquele diálogo. Os diálogos nossos sobre as coisas negativas precisam ceder à palavra de Deus. Por isso, em vez de murmurar e falar mal, vá meditar a palavra de Deus, meu irmão. Vá ler a Bíblia. Caia, não é, com o coração, com os olhos na Sagrada Escritura. Seja um homem ou uma mulher de fé. Já viu que a sua vida tem cara daquilo que você discute? As pessoas que vivem falando da palavra de Deus têm semelhança com Deus. Mas quem vive fofocando tem cara de fofoqueiro. Quem vive brigando, né, tem cara de ranzinza. Quem vive falando de tristeza tem cara de morte. Já viu a cara de quem fala de Jesus? É alegre. Então, para de discutir, né? Geralmente a gente começa a discutir, a falar demais das metas. Se a sua meta é Deus, então fale mais de Deus. Se a sua meta é Jesus, fale mais de Jesus. Texto bíblico, não é? Dizia, eles estavam como que cegos, né? Aqui, como estavam como que cegos, remete muito à questão da cegueira espiritual, que não é, portanto, empecilho para que Jesus comece a pregar. Existem, às vezes, conosco ou com pessoas da nossa casa, a gente facilmente desiste de pregar a palavra porque estão cegos e eles fazem essa experiência, não conseguem perceber Jesus, não conseguem ver Jesus. Não que Jesus não esteja ali, mas que eles não percebem. E às vezes nós temos desistido somente porque as pessoas manifestaram cegueira. Então, minha gente, não é? Se existem pessoas cegas na sua casa, no seu trabalho, nos seus amigos, a cegueira de uma pessoa não é empecilho para que você abrace a missão que Jesus no segundo domingo da Páscoa deu a nós, soprando o Espírito Santo e pedindo que a gente perdoasse. A cegueira daqueles discípulos não é empecilho nem obstáculo para que Jesus pregue a palavra. Às vezes, porque encontramos uma pequena dificuldade em me aproximar de uma pessoa porque ela não me percebe, nem percebe aquilo que eu quero dizer a ela, a gente já desiste. Olhemos a Jesus que no caminho não desiste, apesar da nossa cegueira. É verdade que mais na frente os discípulos eles vão testemunhar dizendo de que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia, muito embora que continuassem cegos. Às vezes possa ser que você fale de Jesus para uma pessoa, ela faça uma cara feia, mas só Deus sabe quando ela chega em casa e vai dormir, o quanto ela não fica pensando naquela palavra que você disse, porque a palavra de Deus inquieta, ela provoca. E aquela pessoa saiu da sua presença e você disse, acho que não serviu de nada. Nunca pense, meu irmão, que a palavra que você disse em Deus para uma pessoa, ela não servirá para nada. Nunca pense nisso. Em algum lugar do coração daquela pessoa, aquela palavra provocou. Porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. Então, depois, concluindo aqui a nossa meditação, faltam só 10 minutos. Então, chegando perto do povoado, Jesus fez de conta que ia adiante. Ele fez de conta que ia adiante. Perceba que se Emaús é o lugar das incertezas, às vezes Jesus nos provoca a ir até aonde nós queríamos ir. Jesus vai até Emaús com a gente. Ele vai até nas nossas incertezas. Como foi nas incertezas de Tomé, de Maria Madalena. Ele foi até nas incertezas minhas e suas, e você sabe. E aqueles discípulos, por terem o coração ardido pela palavra daquele peregrino, disse, fica conosco, porque já é tarde. Como o nosso coração ficou aquecido, como o nosso coração ficou em brasa, então fique conosco para que a nossa noite não conheça escuridão. Assim como o nosso coração está em brasas, está iluminado, fique conosco e ponha a luz também na nossa casa. A noite vem chegando, o escuro vem com ela,
E por que pedir que Jesus fique conosco? Para que assim como o meu coração está em brasas, a minha casa também fique. Já viu as brasas que brilham, né? A brasa brilha, a brasa dispensa calor, né? Fogo, né? Fica conosco. Fica conosco, e eles dizem, porque a noite está chegando. Não puderam reconhecer porque eles estavam cegos, mas puderam falar com o coração, puderam, né, agir com o coração, puderam sentir a palavra. Parece uma missa, né? Caminhamos para a missa, chegamos na missa, a gente escuta a palavra, a gente fica, né, preenchido com a palavra de Deus, mas aí vem uma terceira parte, que é a Eucaristia. Diz o seguinte: eles convidaram Jesus para a mesa. Olha só, gente, os discípulos da incerteza, os discípulos de Emaús convidam Jesus para sentar na mesa, e ali começa o primeiro processo, é acolher a palavra para que ela arda no coração. O segundo processo, até chegar na Eucaristia, é intimidade. Os discípulos, portanto, ficaram sentados, né? Os discípulos ficaram sentados à mesa e convidaram Jesus para a mesa. E você sabe que convidar uma pessoa à mesa não era convidar um estranho, era convidar alguém que no caminho a gente se tornou íntimo, né? A gente se tornou íntimo dessa pessoa. Então, se o primeiro passo foi escutar aquele peregrino, o segundo passo é intimidade com Jesus. E quando se escuta, e quando se quer ter intimidade, porque depois o convite foi feito da parte deles, como precisa ser feito da minha e da sua parte, fica, Senhor, comigo. Escutei a tua palavra. Eu quero que o Senhor entre hoje na minha casa, seja íntimo meu. Aí acontece, minha gente, a terceira parte, o grande milagre, né? A Eucaristia. Se senta à mesa com eles, toma o pão, abençoa, parte e distribui. Muito parecida com a narração da Quinta-feira Santa, quando Jesus toma o pão, né, da narração de Coríntios, que nós escutamos na segunda leitura. E é surpreendente porque ao terem se vinculado com a palavra de Jesus, ao desejarem intimidade com aquela palavra, a Eucaristia vem concluir um processo de cegueira, de libertação de uma cegueira, da qual eles, veja só que maravilha, né? Eles estavam todo o tempo vendo Jesus e não percebiam que era Jesus. Quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece. E no entanto, meus irmãos, quando no desaparecer de Jesus, eles poderiam mais uma vez dizer, né, manifestar mais incredulidade, é no desaparecer de Jesus que humanamente eles podiam professar a incredulidade ainda mais forte, é no desaparecer de Jesus que a fé vem, né? Jesus que desaparece e que agora é percebido naquele pão. E aí vem a quarta parte, o quarto milagre, porque eu disse a vocês que o primeiro, né, milagre, o primeiro de Jesus era acabar com aquela discussão. O segundo era fazer com que eles vissem, e Jesus fez, acabar com a cegueira espiritual. E a terceira é que eles desistissem de Emaús, que eles desistissem da incerteza. E o Evangelho termina dizendo, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. É isso, essa meditação, não é, que nós fazemos nesse terceiro domingo da Páscoa, né? Meditamos hoje o Evangelho do segundo domingo da Páscoa e hoje do terceiro domingo da Páscoa. Espero que eu tenha contribuído nessa espiritualidade. Próxima terça nós vamos meditar o domingo do Bom Pastor e o quinto domingo, que é o domingo que vai vir agora
no próximo, né? Na próxima semana. O domingo que se passou foi o domingo do Bom Pastor. Esse próximo domingo é o domingo do mandamento do amor. E nós vamos na próxima terça-feira meditar mais 2 evangelhos. E aí vamos concluir a formação primeira, que foi só do primeiro domingo da Páscoa. Hoje, os 2 domingos, segundo e terceiro. Próxima terça-feira, o 4º e o 5º domingo da Páscoa. De forma que vocês depois podem compartilhar esses vídeos e fazer com que outras pessoas possam mergulhar dentro do espírito desses 5 domingos pascais. Veja que riqueza, que pedagogia, que catequese cada domingo a missa não nos oferece. Quantas vezes as pessoas não vêm para a missa e dizem: não entendi nada, ou que foi o evangelho, não sei de nada, não falei de nada. Veja a catequese que Jesus vai fazendo, né? A catequese que Jesus vai fazendo. Então isso, meu irmão e minha irmã, espero que esses 2 domingos tenham lhe ajudado. Jesus de verdade cancela e exorciza daqueles discípulos suas discussões fúteis, dando lugar à leitura da palavra. A sua cegueira liberta pela presença sua na Eucaristia, e o seu desejo, né, de Emaús transformado agora em quem se levanta para voltar aonde não deveriam ter saído, Jerusalém. E assim seja, né? Nós queremos agradecer as mais de 80, 90 pessoas que tivemos hoje, e muitas outras visualizações, né? Pessoas que acompanharam, mais ou menos 90, né? Pessoas, seja pelo Facebook, ou seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, não é? E quero agradecer imensamente porque você esteve conosco. 1 hora faz que nós estávamos aqui discutindo, né, a palavra de Deus. Espero que tenha sido deixado seu coração em brasa, sua casa iluminada, a dizer, como Tomé, meu Senhor e meu Deus, para dizer como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. Muito bem, muito bem. Tem algumas pessoas aqui que estão escrevendo já, não é? É um momento de colóquio, né? Faz tempo que a gente não se vê, não é? E aqui é um momento também de você digitar. César diz: uma verdadeira catequese, Padre Fábio, obrigado, né? Antônia diz: os 2 discípulos ficaram tão amigos do desconhecido que lhe deram a honra de participar da refeição. Não é isso, Antônia? Né? Muito bem. Geilza diz: maravilhosos ensinamentos. Parabéns, Padre Fábio, amanhã é do seu aniversário. Parabéns, Pascom também. Geilza manda parabéns para Pascom, não é? Muito bem, tem aqui muita gente, né? Tem também no Instagram ali: obrigado, Padre Fábio, por esta formação. E a Carmicita, né? Que fala também dessa formação. Você pode utilizar, né, das redes sociais, né, do Instagram e Marcleide diz: parabéns pelo seu dia amanhã e pelos ensinamentos, né? Muito bem, obrigado, Marcleide, saudade, né? Marcleide foi uma companheira, né? Não na caminhada de Emaús, mas de Jerusalém. Quero agradecer imensamente a presença de Marcleide, né? Lá em Campina Grande, conheci sua família quando era seminarista aqui da filosofia, né? Saudade mesmo. Maria de Fátima diz: Deus te abençoe, te guarde, parabéns pelo seu aniversário, não é? Muito bem, obrigado, antecipado, porque é de amanhã. Cristina Bastos, obrigado pelos ensinamentos. Maria de Fátima disse, né, que obrigado, Padre Fábio, por estas palavras. Eliane Felipe diz: fica conosco, Senhor. Também quero dizer isso e digo, né? Bruno França diz: excelente formação, muito obrigado, Padre Fábio, né? Não poderia faltar, não é? Não poderia faltar. As missionárias diocesanas do Divino Amor, obrigado por conseguir sempre extrair algo novo dessa palavra, nos alimentando. Parabéns, parabéns. Muito bem, elas estão todas querendo que nesse momento eu diga o resto, mas não vou dizer não, é que elas colocaram, não é? Muito bem. Marcleide retorna dizendo: estou aqui acompanhando e recordando o nosso tempo. Pois é, Marcleide, né? Fátima, né? Que é a minha madrinha, que também pediu pela sua mãe, né? Que completou, se eu não me engano, 6 anos já de falecido, se eu não me engano. Mas rezei. Na hora da missa domingo eu ia citar o nome dela, mas esqueci, mas lembrei no coração. Minha madrinha tinha pedido, minha madrinha de batismo, né?
Rutane diz que o Espírito Santo continue, não é? Deus queira que o seu bebê também esteja bem, Rutane, espero que esteja bem. Liliane diz, sou eu, não é? Que também Daniel, não é? Que um filho espiritual, que também, né, saúda. Maravilhoso, Padre, ficaríamos horas ouvindo esses belos ensinamentos. Eu também ficava, porque é Jesus que fala, né? A gente fica escutando aqui Jesus falando o dia, a noite toda. Deus te abençoe e te guarde. Muito bem, são muitas mensagens. Aqui tem o que? Ivete, Senhor, perdão e misericórdia, né? Eu repreendo todo medo e coloco no meu ouvido na boca de Deus, né? E seja uma pessoa, que eu seja uma pessoa serena, e teu louvor agradeço por teus ensinamentos, Padre Fábio, não é? Muito bem, ok. Vamos encerrando, né? Essa noite, o Douglas, não é? O Juninho, que é o mestre de cerimônia, Israel, Almir, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado, não é? A Anne pelo presentinho que chegou, não é? Obrigado ali pelo texto, Anne, não é? Deus abençoe, não é? Também sua mãe, seus familiares. E agradecer, não é? Agradecer a Deus e guardem esses escritos, rezem com eles. Vocês vão ver que espiritualmente haverá um progresso surpreendente, como Deus costuma ser. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. E nessa semana do Bom Pastor, vamos nos despedir cantando assim, ó. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vai cantando junto. Sou bom pastor, sou bom pastor, ovelhas guardarei. Emeline, que também manda um abraço em nome da comunidade das Mercês. Obrigado, Emeline, pela presença. Eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores no dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, o que é meu conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver. Boa noite a todos. Juntos sou bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e